Boa noite, pessoal. Ou eu devia dizer, sei lá, bom dia ou algo assim. Bom, vocês sabem como é. Se é dia ou se é noite. Bem, muitos de vocês se lembram bastante dos dois. O Homem Macaco e o Crocossauro Rex. Eu já falei sobre esses dois em 2 vídeos. Mas hoje eu vou mostrar um que se trataria também de outro mistério. E que foi desmistificado como uma farsa e irreal. Ou talvez nem seja real, mas também é um mistério. Mas que foi avistado várias vezes. E ele foi avistado por vários relatórios de crianças, de alguns jovens, que ocorreram a partir dos anos 50 e depois avistado pela última vez nos anos 90. E as crianças deram aí o nome de o cachorro-lobo gigante, ou até mesmo lobo-cão, ou até mesmo o cão misterioso. Mas a maioria da população que viu os relatos dessas crianças o chamam de o lobo sombrio. E alguns idosos o chamam de cachorro espiritual. Seu primeiro relato foi ocorrido e corrigido e relatado em 1954. Isso aconteceu lá na região centro-oeste, em Goiás, Mato Grosso e também em Minas Gerais, onde avistaram essa criatura mais uma vez. Esse animal que foi relatado estava sendo avistado por algumas crianças de escola, onde a professora os relatava. Era dia e dá pra ver o animal bastante de perto. E o curioso é que a criatura não demonstrou nenhuma agressividade aos humanos, mas pode se tornar agressivo caso se mexa com seus filhotes. Eles tinham olhos amarelos, uma coloração avermelhada, e que estavam ao lado de várias pessoas. As crianças disseram que essa criatura parecia bastante um cachorro, só que com orelhas meio pontudas e com uma coloração meio avermelhada e acinzentada. E depois sumiu ao lado do seu filhote. Em 1957, outros relatos de crianças, onde 2 meninos, irmãos gêmeos, afirmaram ter avistado esse ser. Viram ele correndo numa velocidade de 60 quilômetros. E depois, em 1958, avistaram mais uma vez. Até que em 1959, apareceu para outras crianças. Dessa vez, para 2 meninas, chamadas Júlia e Juliana. Elas disseram que estavam acampando no meio da mata quando, de repente, elas foram confrontadas por um gigantesco cachorro, com dentes afiados e garras mortais, que pareciam agulha. Sem contar de que ele também é conhecido como um dos bichos mais misteriosos de todos. Em 1967, avistaram 7 grupos deles, 7 deles em um grupo, onde algumas crianças disseram que avistaram a criatura também. E depois, em 1967, em 1968 e 1969, relataram a criatura mais uma vez. O animal estava agindo meio estranho também. Partindo para os anos 70, em 1976, o relato dessa criatura agora veio para algumas crianças de 13 anos. Um menino chamado Douglas e uma menina chamada Alice, que avistaram a criatura e tiraram fotos delas, e até fizeram uma pintura do suposto animal. Em 1978, eles viram o animal andando normalmente, e não viu os dois, só ficou andando até desaparecer. Porém, em 1982,
A criatura atacou uma pessoa uma vez, a matando ali mesmo. A criatura arrancou dois de seus braços com uma força sobrenatural e depois arrancou sua cabeça. E se alimentando dela, e depois de se alimentar por um tempo, foi embora. E um dos caras ficou amedrontado e se escondeu da criatura para não ser a próxima vítima. É a primeira vez que um desses animais ataca o humano, pois até agora ele nunca atacou nenhum. Mas hoje ele não ataca mais uma vez. E ele simplesmente foi avistado agora em 1987, 1988, 1989, 1990, 91, 92, 93, 94 e 95 e 96. Além de ter ouvido um uivo há muito tempo. E depois foi visto mais uma vez, com uma aparência bem diferente e que parecia mais agressiva do que já era antes. Algumas pessoas dizem que viram a criatura brilhar de um jeito assustador, com uma luz vermelha e com uma coleira cheia de espinhos. E diante dessas informações, seria o cachorro-lobo algum tipo de monstro? Bem, eu vou falar de umas conclusões. De um animal que viveu aqui no Brasil e que seria um canídeo carnívoro. O Protoceon troglodytes foi uma espécie de canídeo pré-histórico que viveu durante o período Pleistoceno aqui no Brasil. Ele conviveu com o Smilodon populator, mas também com o Megatherium e até mesmo Nodiomastodon e entre outras espécies como o Toxodon. Ele simplesmente era conhecido como o lobo do Brasil. E para surpresa de muitos, o Protoceon era um verdadeiro carnívoro, ou seja, um lobo caçador. E de fato, o Protoceon seria mesmo um lobo. E sem contar de que ele se parecia muito com um lobo cinzento moderno. E era muito assustador e até enfrentava com o Smilodon populator em matilhas. E eles caçavam até pequenas preguiças gigantes para se alimentarem, e sua mordida tinha dentes afiados capazes de rasgar carne. E o Smilodon era seu principal rival. Descoberto em 1878, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. E até agora, sabemos que isso pode ser verdade. Podemos fazer umas comparações com a criatura. A cor é meio acinzentada, e a cor do Protoceon é simplesmente meio alaranjada e escura. E esses cães selvagens realmente seriam reais e foram extintos há milhões de anos, no final do Pleistoceno, com outros canídeos selvagens da pré-história, como o lobo terrível que voltou da extinção e até mesmo Efecion. Mas e você? Você acredita nessa história da lenda do cão-lobo? Será que ele é real ou é apenas um mito? Bem, dê sua opinião aí nos comentários. E se quiserem mais vídeos, comente aí embaixo que eu estarei lá para responder essas perguntas.